Lembra lá, débito e crédito, né, que a gente usa de uma forma na rotina da gente, na contabilidade é diferente. A cumulatividade e não cumulatividade também aqui tem uns termos específicos um pouco diferentes do que a gente imagina. Quando a gente fala cumulatividade, dá a impressão que vai acumular, e não cumulatividade que não vai acumular. Na contabilidade tem significados um pouquinho diferentes, e vai acontecer aqui no lucro real. Vamos falar na sequência disso, tá? Bom, no lucro real, então, o imposto de renda é definido por meio do lucro contábil da empresa, acrescido de alguns ajustes que foram requeridos pela lei fiscal. Por exemplo, 15% em cima do total, mais 10% em cima da diferença de 20%. É um ajuste que foi feito na lei fiscal. E podem acontecer outros referentes à tributação. Para lucro real, existem algumas obrigatoriedades. Existem casos que as empresas não têm opção de escolher se ela quer simples nacional, se ela quer lucro presumido ou lucro real. Por exemplo, de cara, se a empresa faturar por ano mais do que 78 milhões, não tem nem que escolher nada, ela já vai cair direto no regime lucro real. Para ela conseguir ser do lucro tributado, ela vai ter que segurar o faturamento dela e baixar de 78 milhões. Se ela tiver uma atividade específica que for obrigatória por lei, também. Por exemplo, essas atividades. Reparem que são atividades que lidam com valores financeiros, valores monetários. Se for uma empresa que envolva nessa parte aí financeira, automaticamente ela não tem opção. Ela é enquadrada no lucro real. Então, existem essas variações aí. Ele o regime tributário lucro real, ele é muito mais complexo, porque tem que apresentar documentação contábil muito justinha, muito certinha, mas pode ser vantajoso para muitas empresas. Igual eu falei, aquelas empresas que têm o lucro grande e o faturamento pequeno, lucro presumido é uma boa. Mas e se for o contrário? Eu tenho um faturamento mais de 78 milhões, menos de 78 milhões, mas o meu lucro é muito pequenininho. Talvez vai ser menor do que as alíquotas de presunção. Então, os tributaristas falam, empresas que têm um lucro menor do que 32%, os lucros reais, compensa analisar lá o lucro presumido e o lucro real, porque o lucro real costuma ser mais vantajoso. Por quê? Porque o lucro é menor. Se eu pagar em cima do lucro real, melhor do que eu buscar a presunção, que talvez vai presumir que eu tenho um lucro maior. Por isso existe, gente, o planejamento tributário, esse acompanhamento aí, entre administrador, contador e tributarista, para fazer esse tipo de análise. Essas análises que eu estou apresentando, né? A empresa que tem o faturamento grande e o faturamento pequeno e o lucro grande, compensa mais ser lucro presumido. São falas e estudos de tributaristas no âmbito geral. É necessário olhar individualmente. Aqui é a mesma coisa. O lucro real é muito adequado para a empresa que tem margem de lucro menor do que 32. É mais vantajoso. Também em âmbito de regra geral. Na hora da minha empresa, eu quero fazer o cálculo, a simulação de várias situações para ver se realmente vale a pena ou não. Agora, se a minha empresa faturar mais de 78 milhões, ou se ela for uma empresa que seja dessas atividades aqui, dessas áreas que lidam com questões financeiras, automaticamente eu já vou cair diretamente no enquadramento do lucro real, ok? Instituição bancária,
sociedade de crédito, financiamento e investimento, sociedade corretora de títulos, valores imobiliários e câmbio, né, que mexe na bolsa de valores, caixas econômicas, empresa de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, tudo já cai diretamente no enquadramento lucro real. Empresa de seguro privado e capitalização, entidades de previdência privada e várias outras atividades que envolvam aí movimentação financeira. Automaticamente, lucro real. Como que eu calculo o lucro real? Muito simples. Eu vou calcular as alíquotas já definidas, CSLL 9%, PIS e COFINS altera dependendo da situação, mas a base é a mesma do lucro presumido. 0,65% para o PIS, 3% para o COFINS. Imposto de renda, 15% em cima do lucro real, mais 10% a cada vez que eu tiver um lucro mensal acima de 20 mil. Se eu estiver calculando trimestre, eu vou multiplicar 20 por 3. Se eu estiver calculando anual, eu vou calcular 20 por 12. Sempre vai ser assim, em cima do lucro real. PIS e COFINS em cima de faturamento. E se eu tiver uma empresa, fiz esse cálculo todo, simulei a situação e percebi que o lucro presumido é melhor para mim do que o real. E apresentei isso para a Receita, mas eu apresentei isso para a Receita não muito segura de mim. Faltando alguma documentação, ou manipulei alguma, né, aquele jeitinho brasileiro nosso, infelizmente, né? Eu apresentei para a Receita lá. E a fiscalização da Receita, que não é boba nem nada, e hoje em dia tudo é linkado, né, pelo sistema, a gente viu lá que existe o XPED e vários outros sistemas, que quando eu falo alguma coisa de tributação, na hora que eu gero a obrigatoriedade de pagar, a Receita já sabe lá na hora, e vice-versa. Quando eu lanço uma nota de venda, a Receita já sabe lá na hora que eu tenho que repassar aqueles tributos para ela. Na hora que eu lanço uma nota de compra da Blenda, por exemplo, comprei lá na empresa dela, a Receita já sabe que eu estou comprando aquilo e que a Blenda tem que repassar o tributo que está pago, que eu paguei naquela nota lá para lá. Então, tem essas ligações todas. Então, eu aprendi lá. Lucro presumido. A Receita verificou a minha apresentação e não concordou. Não tem coisa aqui que não está batendo, não. Tem que refazer. Preciso que você me apresente isso, isso e isso. E tem o prazo. E eu não consigo aquilo que a Receita está me pedindo, não consigo apresentar. Como que será a cobrança do meu tributo? Eu quero lucro presumido. A Receita fala que eu não estou provando que eu posso ter o lucro presumido. Um pouquinho pior, Aline. A Aline falou, permanece então lucro real. Pouquinho pior, porque a empresa está alegando uma coisa, a Receita não está entendendo, precisa de confirmação que não tem. Para calcular o lucro real, precisa também da documentação toda certa, porque lucro real tem que estar todo justinho a contabilidade. Como que faz? Existe o lucro malvadão aí, punitivo, chamado, regime tributário chamado lucro arbitrado. Esse aqui. Ou que pode não ser que você tenha fraudado nada, mas talvez está faltando documentação. Não está legal, tá? E a Receita não perdoa. Então, olha só, o lucro arbitrado, ele constitui uma hipótese excepcional de cálculo, né, do imposto que é em cima do lucro, ou seja, CSLL e imposto de renda.
Se acontecer uma dessas situações aqui, a empresa cai no lucro arbitrado. Ó. O contribuinte, que é obrigado a pagar a tributação com base no lucro real, e se ele não mantiver a escrituração certa. Eu estou enquadrado no lucro real, mas não apresentei documentação contábil comprovando aquele lucro que eu falei que é meu real. Como que eu achei aquele lucro? A Receita não entende, pede mais demonstrações financeiras, mas se eu não consigo apresentar, vou cair no lucro arbitrado. Eles vão imaginar um lucro lá e me dar uma multa ainda. Se a escrituração aqui tiver obrigação de apresentar o contribuinte, revelar fraude, ou contiver erros, vícios, tiver mal feita, tiver fora do padrão, lembra que existe uma lei para a gente fazer balanço e demonstração? Tiver fora do padrão, tudo isso aí eu vou cair no lucro arbitrado. A Receita não vai aceitar me enquadrar nem no lucro real com aquele valor que eu estou apresentando e nem no lucro presumido que eu estou querendo. Se o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos de escrituração comercial e fiscal, ou o livro caixa, ou o livro diário, o livro que foi exigido pela lei, e a empresa não tiver para confirmar o que ela está falando, cai no lucro arbitrado. Se o contribuinte optar indevidamente, igual eu falei no início, sou do lucro real e estou optando no lucro presumido aí, tentando ganhar espaço aí, como diz, né? Tentando empurrar com a barriga. Receita não aceita. Se o comissário ou representante, né, legal da empresa, da pessoa jurídica, estrangeira, deixar de escriturar ou apurar o lucro da atividade que ele pratica aqui no Brasil, separada da atividade financeira. Se querer apresentar tudo junto, não pode, tem que ser feito tudo separadinho. A Receita não aceita e enquadra no lucro arbitrado. Se o contribuinte não mantiver em boa ordem e segundo as normas contábeis recomendadas, o livro razão, as fichas utilizadas para resumir e totalizar conta e subconta, os lançamentos efetuados no diário, se não estiver tudo certinho, cai no lucro arbitrado. Então, quando a empresa, gente, ela cai no lucro real, ela tem que estar perfeita a contabilidade dela, senão ela vai cair no lucro arbitrado. E o lucro arbitrado, ele é calculado como? O lucro arbitrado, quando a Receita consegue identificar a receita bruta, né, o faturamento bruto da empresa, aí determina o lucro a partir da aplicação dos mesmos percentuais que seria do lucro presumido em cima da receita bruta que conseguiu verificar. Só que ainda acrescenta 20% em cima desse valor do lucro como punição para essa empresa. Ou seja, ela vai pagar muito mais do que ela pagaria no lucro real, bem controladinho. E mais ainda do que ela pagaria no lucro presumido. E muito mais do que ela pagaria no Simples Nacional. Ok? Então, é um caso extremo. Né? As empresas, elas precisam estar muito atentas com a apresentação de documentação contábil e fiscal, para não cair no lucro arbitrado. Senão, todo o trabalho, todo o envolvimento, toda a tentativa de pagar um tributo mais justo vai por água abaixo. Bom, gente, vamos falar um pouquinho das diferenças básicas entre um tributo, um regime tributário e outro regime tributário. Olha só, primeira diferença gritante entre lucro real e presumido. Enquanto no lucro real, a base de cálculo é calculada no lucro contábil, desde que bem apresentado a receita, tá, gente? Dentro do padrão da receita,
com algumas adições e subtrações que a lei permite, em casos específicos. No lucro presumido, essa mesma base, ela é adquirida por meio da aplicação daqueles percentuais pré-estabelecido em cima da receita da empresa, presumindo um lucro em cima usando aquele percentual em cima do faturamento. Por isso, né, o nome lucro presumido. Já em comparação um com o outro, tanto o lucro presumido quanto o lucro real, eles pagam aí de tributos federais, a CSLL, o Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, em cima do lucro. E o PIS e o COFINS em cima do faturamento. Todos dois é dessa forma. O que vai alterar entre um e o outro? O PIS e COFINS pode alterar a alíquota e posso aproveitar crédito de compra, o outro não posso aproveitar crédito de compra. Vamos ver agora. Bom, o lucro presumido, o PIS e o COFINS vão ser em cima do faturamento. Ok. No lucro real, também em cima do faturamento, igual eu falei. Porém, gente, pode acontecer que a alíquota do lucro real seja maior, porque ela pode variar. Porém, no lucro real, eu posso aproveitar os meus créditos de compra. Como assim? No lucro real, se eu fiz muita compra com notas fiscais que eu paguei PIS e COFINS, na hora de eu vender e repassar o valor para o governo, eu posso pagar com aquele valor, descontar aquele valor que eu já paguei comprando produtos. Isso chama não cumulatividade, não acumula, então eu posso utilizar esse crédito no lucro real. Já no lucro presumido, eu não posso usar crédito. Então, eu preciso calcular tudo isso para ver, no final das contas, porque olhando a alíquota pode dizer que eu penso, lucro real vou pagar mais, mas não sei. E se eu estiver comprando muita coisa que tem aí a incidência do PIS/COFINS? Eu vou poder utilizar esse crédito no lucro real. No lucro presumido, eu não vou poder. Então, e sobre a contribuição em cima do lucro líquido? Ela também é aplicada nos dois casos, lucro presumido e lucro real, 9%. E utiliza, bem dizer, as mesmas regras dos dois. A diferença é que no lucro real vai ser calculado 9% em cima do lucro que eu encontrei lá na contabilidade. E no lucro presumido, eu vou pagar 9% em cima daquele cálculo que eu fiz e achei a presunção do meu lucro. PIS/PASEP, a gente já falou, né, dessa contribuição em outros encontros aí, que todo mundo achava que era presente do governo, não é, né? São as empresas que fazem a contribuição para esse fundo, e a gente viu aí que normalmente é 0,65% em cima do faturamento, tá? É tudo embasado em lei, né? Eu acho que não precisa de eu falar tudo isso novamente, que a gente já falou em outros encontros. E para que serve, né? Serve aí para pagar seguro-desemprego, serve aí para pagar os abonos anuais, serve aí para engordar a capacidade financeira do BNDES, que o objetivo deste banco era o desenvolvimento nacional, né? Financiamento de casa própria, financiamento de empresas, empréstimos com juros menores para os empresários, para desembolar aí e acelerar o desenvolvimento nacional. Uma pena que usou aí grande fundo desse banco em outros países e esqueceu do nosso aqui. Mas o objetivo geral aí é para utilização de desenvolvimento
nação brasileira. E quem financia? Contribuintes, pessoas jurídicas. Tanto faz enquadrado no Simples Nacional, né, que a gente viu lá que é incluso, ou no lucro real ou no lucro presumido. Pode variar a alíquota? Pode, né, em casos específicos. Normalmente é 0,65, em via de regra, para quase todos. Se ele for não cumulativo, ou seja, se eu puder, se for um caso que eu possa aproveitar o crédito de compra, ele aumenta o percentual para 1,65. E no caso de importação, nas movimentações de importação, o PIS/PASEP é cobrado de 1,65. O FIS, ela pode ser cumulativa ou não cumulativa. No lucro presumido, eu posso aproveitar os créditos de compra? Não. No lucro real, posso aproveitar esse crédito de compra? Sim. A alíquota, geralmente, 3%, em cima da receita bruta das empresas, do faturamento. Isso aqui eu já falei. E o Simples Nacional. A gente viu que ele é o mais simplificado, né? A gente viu ele primeiro. É pago por meio da aplicação de uma única alíquota em cima do faturamento mensal da empresa. Se for anual, a gente multiplica isso por 12. Uma das principais vantagens desse regime Simples Nacional é a diminuição das obrigações acessórias. Ou seja, a gente paga com uma única guia, fecha todo o conteúdo de tributação, e essa guia é chamada de DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Vence todo dia 20, referente ao mês anterior, fechado no último dia mensal. Fechou dia 31 de julho, eu vou pagar no dia 20 de agosto. Fechou dia 31 de agosto, eu vou pagar no dia 20 de setembro. Fechou dia 30 de setembro, vou pagar no 20 de outubro e assim sucessivamente. Renovação dos regimes tributários. Anual, virada de exercício. A Receita vai avaliar o seu faturamento, vai avaliar várias questões que a gente aprendeu aqui, para ver se você continua enquadrado no Simples Nacional ou se você vai ter que optar pelo lucro presumido ou pelo lucro real. Dependendo do faturamento, cresceu demais, você já vai direto no lucro real. Dependendo da sua atividade, você já cai direto no lucro real. Apresentou documentação não muito clara para a Receita, é utilizado em cima do seu faturamento o lucro arbitrado. Dúvidas? Tranquilo? Em casa? No caso, só pode ser optante pelo Simples Nacional as empresas, se ela for... ai, meu Deus, fugiu. Só pode optar, né, pelo Simples Nacional quando for... Microempresa e fugiu a pequena palavra. empresa. Fugiu, professora, já é. Só pode optar, Vitor, para o Simples Nacional, microempresas e pequenos porte, né? Empresa de pequeno porte. Se ela exceder o faturamento, alguma coisa nesse sentido, aí ela já não pode ser mais optante do Simples Nacional. É isso que você queria falar? Isso mesmo. Então, por isso que a gente aprendeu aí, né? A observar se a empresa é micro, se ela é pequeno porte, se ela é médio ou grande porte. Porque a opção do Simples Nacional é exclusiva para micro e pequenas empresas. Lembrando que não basta só ser micro e pequena empresa. Tem que estar em dia, né, com os valores anteriores. Não é que faltou um mês nesse ano, eu já vou ser desenquadrado no ano que vem, não. O Simples, ele me dá um prazo para quitação, ele negocia, ele parcela, mas
2 anos, 3 anos devendo o Simples Nacional, aí você é bloqueado dele e não pode mais ser enquadrado nele. Se for uma empresa, por menor que seja, mas ela lidar com questões financeiras, né, igual previdência privada, etc., já cai, não pode ser Simples Nacional, já cai diretamente no lucro real. Vários critérios, né, gerais que a gente viu aqui hoje. Tranquilo? Ou não? Gente, fantasmas, queridos, amados. Bastante coisa, né, Débora? Ah, é É, muita como eu tô achando. informação. Muita informação e, sem desanimar vocês, eu filtrei o máximo que eu pude, né? Lógico que para a gente fazer um levantamento aí do planejamento tributário oficial, né? Tem que embasar em lei, tem que embasar em detalhes, é muito mais coisa. O que eu peguei e trouxe para a gente? A base que um profissional da administração tem que ter noção. Mas agora, depois do intervalo, a gente vai fazer um estudo de caso junto. Vou ir fazendo, vocês vão me falando as dúvidas, mas vocês têm que participar. Aí vocês vão ver que não é difícil, é bastante informação, mas a gente vai fazendo parte por parte, e aí a gente vai conseguir montar aí um estudo avaliativo aí, um planejamento tributário bacana, ok? Não se assustem. É muita informação mesmo. Contabilidade é muita informação. É a Ok? gente fazendo junto, né? Dá para ir absorvendo. Com certeza que vai dar. Estamos aqui para isso. Beleza? Quantas horas aqui? Deixa eu ver. Bom, 8h23, 20 minutinhos. 10 para 9, a gente volta. Tranquilo? Tá Tranquilo. bom, pode ser. Então, tranquilo. Até daqui a pouco.